Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e na aula de hoje sobre temas educacionais vamos analisar como acessar e utilizar dados de censos educacionais a partir do IBGE. Então estamos trazendo aqui um diagrama com várias cores e a partir desse diagrama vamos procurar entender como o IBGE e suas diversas pesquisas podem nos ajudar no processo de coleta de dados fundamentais em termos educacionais. Então, acompanhamos aqui pelo diagrama, primeiramente pela cor roxa, uma introdução ao IBGE. O que é o IBGE? O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, ele produz inúmeras pesquisas em termos tanto estatísticos quanto geográficos, nos mais diversos setores, sejam eles em termos demográficos amplos, em termos socioeconômicos e, inclusive, em termos educacionais. Então, ele tem também um papel no levantamento de dados educacionais e inúmeras pesquisas, não só no censo maior, mas inúmeros outros censos e alguns deles, inclusive, na área educacional. E o professor pode, então, a partir desses dados educacionais, ter maior acesso a informações de qualidade sobre sua região ou estado. Bem, em termos de processo seletivo, essa aula é basicamente para quem está se preparando para algum processo seletivo na área de magistério ou concurso, seja nível fundamental ou médio. Algumas vezes caem algumas questões, se não diretamente, mas indiretamente falando do IBGE e de suas pesquisas. O que se pretende aqui por esse diagrama é dar uma base para que o professor tenha tanto acesso a informações no nível teórico para resolver possíveis provas em seleções ou concursos, como também em um aspecto mais prático para utilizar no seu cotidiano e a partir desse uso via coletar informações do IBGE. Então acompanhemos aqui no diagrama na cor azul os tipos de dados educacionais disponíveis. Então, primeiramente, temos 3 pontos aí. Seriam os dados demográficos relacionados à educação. Por exemplo, dados relativos à faixa etária, dados relativos à matrícula dos alunos, ou como diz o outro ponto, as taxas de alfabetização em uma dada região, seja ela micro, um pequeno município, ou macro, um estado ou região do Brasil, falando-nos então acerca das matrículas, e matrículas nos diversos níveis de ensino, fundamental, médio ou superior. Bem, na cor verde nós temos aqui a parte de acessando os dados do IBGE. Como é que se pode acessar os dados do IBGE? O primeiro ponto mais fundamental é realmente a navegação no site oficial do IBGE. O site oficial do IBGE é o ponto de começo, é o ponto de start para qualquer pesquisa. Mas o próprio IBGE fornece algumas ferramentas com as quais os professores podem utilizar para suas pesquisas. A primeira delas é o Sidra, que é um sistema do IBGE de recuperação automática. Lá no Sidra, você vai ter acesso a tutoriais, a suportes, a guias e tabelas, gráficos com as quais você vai poder analisar os microdados e também, a partir dessas variáveis, em torno de variáveis x e y e propriamente dos diversos temas que você vai procurar, sejam eles relacionados a propriamente a questão de evasão escolar ou outros, a partir desses microdados, dos tutoriais, do sistema Sidra, embasado pelo site oficial do IBGE, você vai ter todo esse suporte. Então, esses dados eles devem ser interpretados. Como é que se interpreta esses dados? Não adianta só você acessar os dados. Você vai acessar os dados a partir do site do IBGE, a partir do sistema de recuperação automática, o Sidra, vai ter acesso aos microdados, mas você vai ter que interpretar, inclusive, às vezes, utilizando até algum software
de interpretação desses dados. Ou seja, é isso que está na cor laranja aqui do nosso diagrama. É necessário interpretar os dados, fazendo a leitura de tabelas e gráficos, quer seja de uma forma mais manual, pelo próprio pesquisador, pelo próprio especialista educacional, ou então por softwares específicos. Ainda na cor laranja, veja que nós temos o relacionamento com indicadores educacionais. É necessário que, a partir do site do IBGE, Sistema Sidra, os microdados que são oferecidos e os diversos tutoriais e suportes, haja um relacionamento com os indicadores educacionais. Você vai ter que procurar, e aí existem lá as ferramentas, principalmente no Sistema Sidra, onde você pode escolher as variáveis. E aí você pode escolher variáveis, por exemplo, como evasão escolar, taxa etária, faixa etária, distribuição por gênero, por raça, contexto socioeconômico, esses vários dados e a partir dos microdados que são oferecidos. Então você vai ter que fazer um relacionamento com os indicadores educacionais. Mas não basta só acessar e interpretar os dados, você tem que fazer a aplicação prática desses dados. É isso que está na cor amarela. Ou seja, depois de acessar os dados, depois de interpretar os dados, é necessário agora que o especialista, que o professor faça o planejamento de políticas educacionais, sejam a nível governamental, sejam a nível de prefeituras, seja na própria prática do professor que está na linha de frente na sala de aula. Para isso, você vai poder fazer uma análise comparativa entre municípios e estados. Essas ferramentas, o site do IBGE, oferecem bastante informações acerca dos vários municípios, acerca dos vários censos realizados nos estados, sempre no nível micro ou macro, por exemplo, regional. Bem, dessa forma, e aqui eu falo especificamente para o professor que está tentando um processo seletivo ou concurso na área de magistério, você vai também ampliar a tua preparação para o processo seletivo. Talvez não caia uma questão diretamente sobre o IBGE. Acho muito difícil, por exemplo, cair uma questão em concurso sobre o Sidra. Pode até ser que tenha, eu não conheço. Mas pode ser que seja citado, se não o Sidra, mas o site oficial do IBGE. E a questão dos microdados e da necessidade da leitura de tabelas ou até mesmo mostrando algum gráfico. Volta e meia caem gráficos e até tabelas do IBGE. É por isso que conhecer, e aí aqui trouxemos este diagrama, porque acredito que ele fornece uma base, vai ajudar a te preparar para o processo seletivo. Por último, na cor vermelha, exercícios práticos. Demonstração ao vivo da extração de dados. Pode aqui o professor, talvez até mesmo em aula, um professor de geografia, por exemplo, só para citar um exemplo, mas poderíamos ter outras áreas, mas digamos que o professor de geografia queira demonstrar para os seus alunos alguma informação que está no livro didático do aluno. Ele pode acessar o Sidra, a partir do site do IBGE, escolher as variáveis, evasão escolar, taxa etária, taxa de matrícula, e analisar as inúmeras variáveis e mostrar, assim, dando uma aplicação prática em sua aula. Por último, na parte ainda vermelha, exercícios práticos, atividade prática em grupo. Ele pode, então, fornecer essas informações para os alunos, realizar grupos, equipes, onde os alunos vão analisar, debater, discutir e tentar refletir e apresentar para a restante da turma as suas conclusões a partir desses dados que vieram dos microdados, do site do IBGE, ou até mesmo pela utilização em sala de aula pelo professor do sistema Sidra. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e vamos ficando por aqui e bons estudos para todos.